Supremo Tribunal Federal deve definir tese após julgamento sobre compartilhamento de dados. Repórter Antônio Maldonado. O plenário do Supremo Tribunal Federal se reúne na quarta-feira para firmar o entendimento sobre o compartilhamento de dados entre órgãos de controle financeiro e o Ministério Público Federal. O resultado do julgamento, que durou 3 semanas, já é conhecido, mas os ministros precisam definir os limites exatos da decisão, a chamada tese. Em linhas gerais, a maioria do STF entende que tanto a Unidade de Inteligência Financeira quanto a Receita Federal podem sim compartilhar dados com o MP, mas a decisão tomada diz respeito apenas à Receita, e uma das questões que estão pendentes é justamente sobre se o entendimento pode ser aplicado também ao antigo COAF. Outro ponto importante é que o julgamento terá repercussão geral, ou seja, a tese deverá ser aplicada por juízes de todo o país em processos sobre o mesmo assunto. Por isso, é preciso definir com clareza o que a Corte entende como constitucional. Um dos pontos que, inevitavelmente, será abordado durante a elaboração da tese diz respeito à atuação do MP, da mesma forma que entende que o Ministério Público tem a obrigação de preservar o sigilo das informações que receber, o STF pode definir restrições ao trabalho dos procuradores. Esses limites podem impactar investigações em andamento, como a conduzida pelo MP do Rio contra o senador Flávio Bolsonaro, que foi retomada na última semana após o resultado do julgamento ser confirmado. Ou seja, apesar de o STF não enxergar ilegalidade em os órgãos de controle financeiro sugerirem investigações sobre informações suspeitas, os ministros podem encontrar caminhos para restringir o que os investigadores podem fazer com essas informações. De Brasília, Antônio Maldonado. Se fizerem isso, vai ser contrário ao que eles próprios votaram ao longo das 2 semanas anteriores. A maioria votou por compartilhamento sem restrições. Tentar estabelecer alguma coisa agora, na hora de definir a tese, vai soar a fazer um puxadinho no julgamento. Não acredito que a maioria que saiu vencedora, a qual o próprio Toffoli se filiou depois, contrariando a liminar que ele tinha concedido, vá aceitar qualquer tipo de restrição a posteriori. Então, vamos ver como vai ficar essa fixação da tese. É importante porque o julgamento foi todo ele muito atabalhoado, usou-se uma ação da Receita para incluir o caso do COAF ligado ao Flávio Bolsonaro, depois saiu o COAF, o Toffoli voltou atrás, então é preciso ficar de olho para que não tentem colocar alguma restrição ali na 1ª hora. Os 2 grandes desafios dessa tese é permitir a investigação para evitar justamente que criminosos usem o sistema financeiro, o sistema bancário para conduzir a sua atividade criminosa e, por outro lado, proteger o sigilo bancário, e aí essas restrições talvez sejam nesse sentido. De qualquer forma, o STF tem adotado posições tão inadequadas, para dizer o mínimo, que eu não tenho muita esperança a respeito disso. De qualquer forma, as 2 questões principais que se impõem são justamente essas. Por um lado, não impedir que investigações sejam feitas e, por outro lado, proteger o sigilo bancário do brasileiro.